Oi gente, aqui é a Denise para o segundo vídeo da nossa série aqui no canal da Sanar, que eu mostro pra vocês um pouquinho da minha rotina como estudante de medicina no ciclo clínico, né? Eu tô no 8º semestre, estou aqui com a Vitória no colinho de mamãe. Hoje é um dia muito especial, porque depois de quase 2 meses de paralisação das aulas práticas da faculdade, por conta da segunda onda, a gente vai voltar. Voltou essa semana, né? Os grupos já começaram a ir para as práticas no ambulatório e hoje é a primeira vez que o meu grupo retorna, agora à tarde. Agora são 11h30 da manhã, o meu ambulatório começa 1h, eu vou tomar meu banho, me arrumar, almoçar para chegar no horário e vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu me organizo para ir para o ambulatório, o que eu levo, como funciona por lá. O ambulatório, gente, é uma clínica onde a gente atende as especialidades com horário marcado, né? São consultas eletivas, nada de emergência, são só consultas dos especialistas mesmo. E aí, cada dia da semana tem uma especialidade atendendo. O ambulatório que o meu grupo vai dessa vez é o de saúde da mulher, né? Ginecologia e obstetrícia. Então, a gente atende tanto casos de ginecologia, de queixas gerais, como pré-natal de baixo risco também. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a estrutura que a gente tem de consultório, o que a gente tem disponível lá pro atendimento. E depois, como eu estudo esses casos, né? Geralmente a gente atende em duplas ou trios, dependendo da quantidade de salas que a gente tem disponível e da quantidade de pacientes que tem para atender. Então, nesse caso, a gente vai atender em trio, eu e mais 2 amigos, e a gente geralmente atende 1 ou 2 pacientes, depende sempre da demanda do dia. Então vamos lá começar a me arrumar para eu não me atrasar. Terminei de me arrumar, coloquei uma blusa básica, uma calça e tênis, porque é confortável. De maquiagem eu passo só protetor solar com cor, não passo nem blush, porque a máscara tampa tudo. E agora eu vou cortar a minha unha, porque nesse período que a gente tava sem aula prática, eu deixei ela crescer, mas não dá pra atender com a unha desse tamanho, porque não dá pra examinar, né? Imagina fazer exame de mama, colher Papa Nicolau com a unha desse tamanho, não dá. Então agora eu vou cortar a unha. Unhas aparadas, e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu levo. O jaleco geralmente eu não ponho na bolsa, porque ele amassa. Então eu levo na mão, assim, até o carro. No carro eu deixo ele pendurado no banco. E aí quando eu chego, eu coloco sempre dentro do prédio já, né? Mas assim, ele não amassa. Eu tenho até uma bolsinha pra levar ele, mas eu sempre acho que acaba amassando um pouco. Então eu prefiro levar ele assim, ó, porque não amassa. Dentro de uma bolsa grande ou de uma mochila, eu coloco essa outra bolsinha, que é onde tem os meus instrumentos que eu levo para atendimento. Que na verdade é a caneta e o meu estetoscópio, né, basicamente. Eu também levo o álcool em gel. Lá a gente tem à disposição luva, touca e o restante dos EPIs, então eu só levo basicamente o esteto mesmo para atendimento e eu vou de relógio para conseguir fazer frequência cardíaca e respiratória. Além disso, pro ambulatório de saúde da mulher, que é esse que eu vou hoje, a gente precisa dessa fichinha. As professoras mandaram, a gente imprime e leva toda vez que a gente tem atendimento, porque é uma ficha de avaliação. Aqui tem diversos critérios que elas usam, então de acordo com o nosso desempenho no atendimento, não assim de acertar diagnóstico, nada disso, mas a nossa postura com o paciente, conseguir colher uma boa história, de passar bem o caso, atender bem o paciente, né, explicar tudo que está sendo feito. Aí eles avaliam nessa fichinha e no final do semestre isso vale a nossa nota. E obviamente máscara, né, eu compro essas máscaras descartáveis, porque eu acho melhor do que usar máscara de pano. Toda vez que eu saio do atendimento eu já jogo essa máscara no lixo, não trago nada pra casa, então eu me sinto mais segura assim. E eu levo uma dentro da bolsa, dentro de um saquinho, caso, sei lá, aconteça alguma coisa, rasgue o elástico, alguma coisa, eu tenho uma reserva dentro da bolsa. Mas eu já vou com uma no rosto. Vamos pro ambulatório. Cheguei no ambulatório, gente, são 4 horas. E antes de conversar com vocês sobre como eu vou estudar os casos, eu queria mostrar uma coisa legal que eu consegui lá no ambulatório pra mostrar pra vocês. Eu consegui esses 3 materiais que a gente usa pra fazer a coleta do Papa Nicolau, né, da citologia. Esse aqui é o espéculo, quem é mulher já deve conhecer, né, quem já fez. A gente introduz ele fechadinho pela vagina da paciente e aí abre pra posicionar. Ele tem aqui o lugarzinho pra você girar e encaixa no colo, né, pra gente ter a visão do colo do útero. Essa aqui é a espátula de Aire, ela tem esse formato pra encaixar direitinho no colo do útero. A gente faz esse movimento giratório, né, pra coletar a secreção ali da parte externa do colo. E essa aqui é a escova cervical, a gente introduz dentro do orifício do colo pra colher, né, a amostra de dentro do colo. Além desses materiais, a gente também usa a lâmina
lâmina, que é um vidrinho, né, um retângulo de vidro que a gente passa a amostra e coloca lá a data de nascimento da paciente, a data da coleta e as iniciais dela para mandar para análise, né, no laboratório. E também tem um spray, que é o fixador, que a gente faz a coleta, passa na lâmina e espirra esse spray para fixar esse material na lâmina, conservar até ele ir para o laboratório e fazer a análise. Eu e o meu trio atendemos 2 pacientes, foram casos bem parecidos dessa vez, foi bem interessante. Uma tinha pólipo endometrial e a outra tinha uma hiperplasia do endométrio, né? O endométrio, que é a camada de dentro do útero, estava com uma espessura maior do que deveria. E o segmento das duas, a conduta, foi a mesma, porque você precisa ter uma visão direta, né? Então, o que eu vou fazer agora? Como eu falei, são 4 horas, eu tenho aula às 5h30. Eu gosto de usar esse intervalo para não ficar ociosa, tipo, deitar na cama, ficar esperando o horário da aula. Eu gosto de aproveitar esses intervalos de tempo entre um compromisso e outro, porque acaba sendo o tempo certinho que eu preciso para estudar o caso. A melhor parte de atendimento, assim, quando a gente tem contato com a prática, é que além da gente atender pacientes reais, né, toda aquela dificuldade de conseguir colher as informações, de ter acesso a uma rotina normal, porque, por exemplo, no ambulatório a gente atende especialidades, né, então 90% dos pacientes vêm encaminhados do posto de saúde porque foram com alguma queixa ou foram fazer uma consulta de rotina, fizeram alguns exames e aí veio alguma alteração e o médico do posto resolve encaminhar para o especialista. 90% dos casos são isso. E foram os 2 casos que a gente teve hoje. Foram encaminhamentos porque no ultrassom tinha alguma alteração que precisava ser vista por um ginecologista, né, por um médico especialista. E o que eu faço quando eu retorno para casa, que eu acho que é o ponto mais importante depois de uma aula prática, né, para você sedimentar aquele conhecimento? É você pegar aqueles casos que você atendeu, tanto a patologia que foi diagnosticada ou a suspeita, quando é uma consulta ainda que o paciente não veio com nenhum exame, que não tem ainda nenhum diagnóstico. Você pega e vai estudar a teoria daquela causa base, ou da síndrome, da doença, enfim. Você escolhe um tema relacionado. Mas o mais legal é você juntar as informações, porque quando a gente vai estudar um tema, por exemplo, quando eu passei por saúde da mulher, aula teórica, a gente vai estudar, sei lá, endometriose. O que é endometriose? Quais são as causas? Quais são os sintomas? Como ela se desenvolve? Como que é feito o diagnóstico? Como que trata? Quando a gente estuda um caso clínico, é meio que invertida essa ordem, né? Porque a gente tem ali dados do paciente, de epidemiologia, idade, sexo, onde mora, o que trabalha. A gente tem os sintomas, né? O que aquele paciente está sentindo ou apresentando, e aí a gente tem que desenvolver o raciocínio baseado naqueles achados, no achado do exame físico também, que é uma parte super importante, para chegar a um possível diagnóstico, né? Uma hipótese diagnóstica que vai ser confirmada com outros exames ou com um teste terapêutico, e depois é feito o tratamento. Então eu acho que essa inversão da maneira como a gente estuda é bem legal para o desenvolvimento do raciocínio, né? Para você entender como que vai chegar de verdade os pacientes para você. Então quando eu chego em casa, eu gosto de pegar um tema central de cada caso para relembrar a teoria. Então, por exemplo, o primeiro caso era um pólipo endometrial. Então o que eu vou rever agora? Pólipo endometrial. O segundo era hiperplasia de endométrio. Então hiperplasia de endométrio vai ser o outro tema que eu também vou estudar. E como que eu faço esse estudo? Eu gosto de rever a teoria, seja por uma videoaula ou por um material teórico, às vezes um resumo antigo que eu tenho, ou até mesmo um artigo científico. Depois que eu faço esse estudo, que na verdade é mais relembrar o que é aquela matéria, né, e alguns detalhes que a gente acaba esquecendo, principalmente aquelas coisas que são muito decoreba, tipo classificação, medidas em ultrassom, que são bem minuciosas mesmo, eu gosto de praticar. Então eu gosto de fazer questões daquele tema, porque eu já tive o caso, na real, revisei a teoria, ou às vezes estudei pela primeira vez, quando é um caso bem diferente, sedimentei essa parte teórica e agora eu quero aplicar para ver se eu realmente estou entendendo e para ver se nos próximos pacientes eu vou conseguir seguir o meu raciocínio. Deu para entender? E as questões que eu uso para estudar são tanto de bancos de questões de provas de residência, quanto do combo de casos clínicos da Sanar, esse aqui, que são 4 volumes, esse é de ginecologia e obstetrícia, tenho de pediatria, tenho de 100 casos em medicina e tenho de neurociência. Então aqui também segue a mesma coisa dos casos clínicos, né? Vem o caso, aí ele te indaga com perguntas, né, pra você reforçar o seu raciocínio, aí traz resultado de exame, todo o segmento daquele caso. É uma ótima maneira de revisar esses conteúdos. Mas então agora eu vou começar revisando a teoria.
Faltam 5 minutinhos pra minha aula começar, por isso já vou encerrar os estudos por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso segundo episódio, de entender um pouquinho mais sobre como funcionam os atendimentos durante o ciclo clínico da faculdade. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra você ser avisado quando o terceiro episódio for ao ar. E a gente se vê no próximo. Beijo!